Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu quero hoje orar com você. Eu sei que Deus, Ele está vindo com uma força. Eu sei que Deus está vindo com poder. Sei que Deus está vindo com um agir especial na sua vida. Se você tem um desejo de viver uma promessa cumprida, de viver algo que Deus prometeu para você, ou se você está com alguma dor também agora, né? As duas coisas que eu vou falar aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar por curas, vamos orar por milagres. Milagres vão acontecer aqui agora. E também eu quero orar por você que tem uma promessa que Deus já te fez por muito tempo. Você que está aguardando alguma coisa que Deus tem prometido para você, né? Então, Deus estava colocando muito forte no meu coração sobre isso. E também nos últimos dias, Deus estava me alertando aqui para algumas situações, movimentações no mundo espiritual, que muitas vezes quando uma pessoa está passando por provações, então o inimigo se aproveita, né? Porque o mal resiste, né? E o inimigo então se aproveita para tentar colocar armadilhas, né? Colocar armadilhas. Às vezes a pessoa toma uma decisão errada, ela já está andando na verdade que é Jesus, já está na presença de Jesus, e o inimigo se aproveita colocando mentiras, né? Colocando situações, colocando até falsas religiões, né? Para aquela pessoa se desviar do caminho. A Bíblia diz assim, eu sou o caminho, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tem momentos cruciais que nós precisamos tomar muito cuidado e ter atenção, porque o inimigo quer destruir o que está sendo feito na sua vida. E você deve se lembrar das coisas que já aconteceram, as experiências que você já teve com Deus. Você está ouvindo? Já eu vou orar por curas e milagres aqui, que é o propósito aqui agora, né? Mas tem uma coisa muito importante. Você deve entender que o mundo espiritual, ele tem sim armadilhas, existem laços, não é? A Bíblia mesmo fala do laço do passarinheiro. Então você deve ficar atento se está vindo alguma situação para você, se está vindo alguma fala, se você está ouvindo algo, considerando já coisas que não são verdades. Você sempre sabia disso, mas agora é um momento de vulnerabilidade, um momento de algum desafio. Então o inimigo aproveita para atacar. Mas toda voz que não é de Deus, eu declaro que está sendo agora abaixado esse volume. Toda voz que não é de Deus agora está sendo silenciada na sua vida. Você crê nisso? Eu quero declarar, na verdade, aqui hoje, que Deus está quebrando todo o jugo do diabo. Deus está quebrando todo o jugo do mal. E Deus te trouxe aqui para te levantar, para te dar uma força e para dizer que Ele tem algo com você. E na presença de Deus que você vai viver. Que você vai viver o sonho, que você vai viver as promessas cumpridas, né? Mais importante é você hoje permanecer na presença de Jesus. Então preste atenção, hoje em dia existem, né, muitas religiões no mundo inteiro, mas nós entendemos que Deus está querendo um relacionamento conosco. Cada um de nós temos estamos ligados sim a outras pessoas, estamos ligados ao corpo de Cristo, até estamos ligados também à igreja de uma maneira institucional. Isso é bom para uma organização, né? É necessário. Agora, nós devemos também entender que hoje também nós temos livre acesso à presença de Jesus. Existem situações, né? Você está entendendo o que eu estou falando, que vem para quê? Para trazer falsos ensinos, né? Que não é realmente o que a Bíblia diz, não é realmente uma verdade do reino de Deus. Então escute bem, aqui em Números no capítulo 23, dê atenção a essa palavra, que Deus tem trazido essa palavra para mim nos últimos dias. Deus tem trazido para mim essa palavra nos últimos dias, e ontem veio uma situação que eu já vi a operação do inimigo soprando nessa direção, tentando atacar as pessoas com falsos ensinos e falsas religiões. Você está ouvindo? Então, o que resolve isso? É o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes também, em alguns casos, a pessoa precisa passar por um processo de libertação. Isso quando você recebe Jesus, a libertação vem sobre a sua vida, ele vai nos transformando
enquanto estamos na presença dele, buscando a ele, né, na palavra, na comunhão com outras pessoas também. Isso é especial. Agora, Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Olha que versão aqui especial. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Você está ouvindo? Então, quando a dúvida surgir, você deve se lembrar, nós devemos nos lembrar de quem Deus é. De quem Deus é. Então, se Deus falou algo para você, ele já sabia das dificuldades, das limitações, ele já sabia das áreas que você teria que melhorar, que nós deveríamos sermos transformados, das capacidades, tanto espirituais como naturais. Deus já sabia de tudo que você precisa, que você precisaria para viver o cumprimento daquela promessa. Agora, tem uma coisa, quando Deus fala, quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus faz. E aqui em Números capítulo 23, 19, também fala uma coisa interessante: Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus promete, Deus não é como o homem. Às vezes nós prometemos alguma coisa, né? E às vezes nós não cumprimos, apesar que nós precisamos cada vez mais ter uma palavra ali. Mas nós até podemos voltar na palavra. Bom, existiam algumas vezes pontuais que Deus também se arrependeu, em certo sentido, né? Mas quando Deus faz uma promessa para você, então ele já sabe que aquilo não é uma ilusão, que aquilo não é uma falsa esperança. E como Deus faz promessas? Por exemplo, Deus chega na tenda de Abraão e começa a conversar com ele. E faz uma promessa, reafirmando eu estou sentindo o poder de Deus. Reafirmando uma promessa que ele já tinha recebido antes. O quê? Certamente, virei até você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Deus está levando para... Ontem nós falamos também da mulher sunamita, né? E foi na mesma situação, o profeta Eliseu falou para ela: daqui a 1 ano, você vai ter um bebê. Certamente chegarei até você daqui a 1 ano e você vai estar com seu filho. E ela fala: profeta, não me deu uma falsa esperança, né? E assim também aconteceu. Lá em Gênesis 18, teve aquela visitação do Senhor a Abraão, e ele fala a mesma coisa parecida, bem similar: daqui a 1 ano eu chegarei até você e Sara, sua mulher, terá um filho. Agora, no caso de Abraão, isso já era uma promessa. Isso aí já era uma promessa para ele. Isso aí já era uma promessa para Abraão. E tem gente aqui que está nessa situação. Você já recebeu uma palavra. Você já recebeu várias palavras. Tem gente aqui que recebeu mais de 3, mais de 4. Tudo no mesmo sentido. O que Deus está fazendo com você? Deus está fazendo uma promessa. Eu estava citando aqui com vocês ontem. Deus é um Deus de promessas. Deus não é um Deus de ilusão. Deus não é um Deus de falsa esperança. Por quê? Quando a promessa começa a demorar para acontecer, tem pessoas que já começam a duvidar. E você vai ver que essa fase que você está passando é necessária. A fase de você achar que é bom demais para ser verdade, a fase de você achar que é ilusão, a fase de você achar que é uma falsa esperança. Só que quando alguém... eu estou sentindo o poder de Deus. Quando alguém aqui vê a promessa na sua frente, vê a história mudar, vê Deus cumprir aquilo que você está esperando num processo já de muito tempo, você vai entender que foi um processo de Deus com você. Mas Deus não vai deixar de cumprir aquilo que ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tem gente aqui que está na situação qual Deus já te fez uma promessa, Deus já confirmou para você. Tem gente aqui que Deus já visitou no sonho, já usou o irmão, já usou a irmã com coque, sem coque.
já usou jovem, já usou idoso, já usou todo tipo de pessoas diferentes para falar com você. Sempre a palavra no mesmo sentido, né? Dizendo que vai fazer algo aí na sua vida, que vai salvar a sua casa, que vai liberar algo poderoso para você, que vai mudar a história da sua família, da sua casa. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez na sua vida, mas tem gente aqui que já está carregado de confirmações. E Deus te trouxe aqui para dizer, porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Sabe? Quando alguém está perdendo a fé na promessa, se você perseverar, se você permanecer na presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o que está fazendo com você aqui agora. O quê? Ele vai começar, sempre que você está quase perdendo a fé, Deus vai te colocar em uma situação como essa. Sempre que você está perdendo a fé, Deus te envia uma palavra para que você não perca a sua fé. Você está ouvindo isso? E Deus está falando com pessoas aqui. Alguns aqui precisam se lembrar do que Deus já fez na sua vida, da onde Deus te tirou, das situações que Deus já foi providência, que Deus já foi Jeová Jirê, que Deus já proveu para você de uma maneira extraordinária, porque às vezes a gente esquece, mas Salmo 103, versículo 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você está ouvindo? Porque tem gente que às vezes em algum momento tem uma perda, mas não entendeu ainda. Você teve às vezes uma pequena perda, né? Mas o seu saldo está positivo diante de Deus. A sua história está no saldo positivo. Por quê? Porque Deus já tem mudado a sua história. Deus já tem feito muita coisa. E uma aparente derrota, ou algo que está se perdendo por um tempo, ou uma pequena, sabe, quando vem uma pedra no caminho, algo que você fala, isso aqui eu não estava esperando, veio para me paralisar, para prejudicar. Você está olhando só o que aconteceu no momento. Você não está olhando o que Deus já fez na sua vida. Você está ouvindo isso? E aqui em Salmo 103, o salmista diz, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando você tem uma perda, então a sua alma, ela pode ser afetada. Agora, se você se lembrar do que Deus já fez na sua vida, se você se lembrar dos momentos em que Deus já agiu na sua vida, Ele vai te fortalecer para você seguir em frente. E você não vai paralisar. Deus está falando com pessoas aqui que tiveram perdas nesses dias. Mas Deus está falando, observe que seus ganhos, observe que o saldo é positivo. Não era para nem você estar na presença de Deus, não era nem para sua família ainda estar unida, mas Deus usou todos os males para fazer um bem e te beneficiar. Você está ouvindo isso? E agora aqui, versículo 2 de Gênesis 21, chegou o tempo perfeito para a vida de Abraão. Então o que nós estamos falando aqui? Eu vou já declarar, vai chegar o tempo perfeito de Deus na sua vida. Está chegando o tempo. Sabe que Deus estava falando comigo esses dias aqui? Que ainda esse ano coisas vão acontecer. Não é para todos, mas tem pessoas aqui que já estão no processo, que já tem palavra. Se Deus já falou para você que é esse ano, então não é ano que vem. Se Deus, presta atenção no que eu estou te falando. Deus é um Deus também de processos, mas tem gente aqui que já está no processo há muito tempo. E Deus falou com você. Se Deus falou com você que é esse ano, se você tem uma palavra que é esse ano, então é esse ano e ponto final. Não se fala mais nisso. Você está ouvindo isso? Você não vai perder a sua promessa por incredulidade. Abraão dava glórias a Deus, quanto mais a promessa demorava. Abraão dava glórias a Deus. Não duvidou por incredulidade e dava glórias a Deus. Então, escuta bem. Primeira coisa, Deus não mente, Deus não falha. Eu abri um parênteses aqui e falei no começo. Cuidado com enganos, falsos ensinos. A palavra de Deus já é poderosa o suficiente, né? E não precisa de invenções, né? Mas Deus é o Deus extraordinário. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus das curas, dos milagres financeiros. Deus é o Deus dos milagres em todo tipo de área que nós precisamos. Agora,
Permaneça na presença de Jesus e cuidado com falsas religiões, falsos ensinos, não é verdade? Agora, escuta bem, aí falamos também que nós precisamos nos lembrar das promessas. E citamos que Abraão recebeu uma visitação e depois de um ano a promessa aconteceu. Similar ao que aconteceu com a mulher sunamita. Agora, escuta bem, o tempo perfeito de Deus vai chegar na sua vida. E tem alguns aqui, o tempo perfeito de Deus chegou na sua vida. Na verdade, até se você está esperando, esse é o tempo perfeito de Deus para você. Você saiu ali da sua própria velocidade, você saiu de viver do seu jeito, de querer viver no seu próprio ritmo, e agora entregou tudo nas mãos de Deus, né? Então, nem sempre a gente entende os atrasos. Você está ouvindo? Nem sempre a gente entende os atrasos, mas o que nós precisamos é uma coisa, é confiar. Sabe o que significa se humilhar diante de Deus? Sabe o que significa ser pobre em espírito? Sabe o que significa ser pobre em espírito? É reconhecer que a sua vida está nas mãos de Deus e que você depende de Deus. Escuta bem, tem gente aqui que está achando que foi atraso, mas não foi atraso, foi providência. Tem gente aqui achando que foi perda, não foi perda, foi aprendizado. Então foi providência de Deus. Você está ouvindo isso? Alguém vai entender que lá na frente nada foi perda, nada foi prejuízo, né? Foi tudo providência, foi ensinamento de Deus. Agora, nós precisamos pegar isso como aprendizado. Precisamos pegar isso para avançar com muito mais poder, com muito mais autoridade. A autoridade vem quando você vence as situações contrárias na sua vida. Você está ouvindo isso? Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Nós vamos orar porque é o tempo perfeito de Deus para você. Você crê nisso? Chegou o tempo perfeito de Deus na sua vida. Chegou o tempo. Na verdade, tem muitos aqui que já estão no tempo perfeito e não sabem. Em Gênesis 21, versículo 2, e vamos orar. Em Gênesis, no capítulo 21, versículo 2. Na verdade, eu quero ler aqui, enquanto você coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Nós vamos orar. Chegou o tempo de Deus para você. Tem pessoas aqui que estão no tempo de Deus. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis, no capítulo 21. Eu vou ler, na verdade, o versículo 1. Diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara o que tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Sabe que Deus está falando aqui para alguém? Você que tem uma palavra que Deus vai fazer algo ainda esse ano, você que tem uma espécie de uma data com Deus. Não é sempre que Deus faz assim, mas às vezes Deus faz assim. Na verdade é um pouco mais raro Deus dar uma data, mas às vezes Ele dá e cumpre. Agora, você que tem uma data que é ainda esse ano, para você que eu estou falando agora, depois eu vou falar para todo mundo. Você que tem uma data, vai acontecer nesse ano. Vai acontecer nesse ano. Vai acontecer nesse ano. Recebe em nome de Jesus. Deus já decretou e Deus não é homem para que minta. Deus não muda de ideia. Deus te trouxe aqui para proteger a sua fé. Ele está falando, vai acontecer esse ano. Você está ouvindo? Agora, você aí que está achando que está atrasado, mas se você já se rendeu na presença de Deus, se você entregou a sua vida, sua história, seus sonhos, se você entregou tudo nas mãos dele, não é atraso. Tem coisa que você está achando que é atraso, mas é providência. Tem coisa que você está achando que é atraso, mas é aprendizado. Tem coisa que você está achando que é atraso, mas é a preparação de Deus na sua vida. Você está ouvindo isso? Deus trouxe alguém aqui para dizer, não é atraso. Você não está atrasado, você não está atrasada, mas você está dentro do time de Deus, do tempo de Deus na sua vida. E Deus vai cumprir uma promessa, Deus vai visitar, Deus vai cumprir, mas vai ser quando? No tempo determinado. Deus está com você. Deus está cuidando do seu emocional. Deus está cuidando da sua vida. Deus tem batalhado por você em muita coisa que você nem sabe. Sabe? Às vezes é bom nem ficar sabendo. Uma vez eu fiz uma oração e falei, Deus, o que eu precisava ficar sabendo?
Ok. Mas tem coisa que eu não, sabe? Não deixa nem chegar nos meus ouvidos. Não quero nem por revelação, nem por nada. Agora, o que eu realmente precisar, né? Enfim, isso é um mistério com Deus, né? Deus sabe melhor do que a gente. Mas, sabe, escuta bem, Deus tem feito coisas na sua vida. Deus tem te protegido, Deus tem te guardado, você às vezes não sabe. Você acha que está atrasado, você acha que não é tempo, e não tem nada disso. No tempo determinado de que Deus havia falado, em sua velhice, Sara ficou grávida, deu à luz a um filho, a Abraão, conforme o Senhor havia falado. O Senhor havia falado. Escuta bem, o que Deus falou com você há 3 anos, eu vi o Senhor dizendo 36 meses. Tem gente, eu estou sentindo o poder de Deus, eu já estou dando uma palavra específica aqui para alguém que está aqui. Ó. Você que falou assim, Deus, 3 anos, 36 meses, já mais de 3 anos e a promessa não vem. Deus está falando, ó, no tempo determinado, vai ter uma surpresa, vai ter uma visitação de Deus na sua vida. Você vai ver um cumprimento de promessa de Deus, de coisas já de muito tempo. Você e a sua casa serão abençoados. E você vai ver através de você, Deus levantando nação, Deus levantando pessoas para servir a Ele, Deus levantando propósitos do reino a partir de dentro da sua casa, ou de uma oração que você fez, de uma promessa que Deus fez na sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tem pessoas aqui que Deus está falando, ó, vai ser na data que eu falei. E outros Deus está falando, você está no meu tempo e não é atraso. No tempo determinado, eu vou cumprir em nome de Jesus. Recebe? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para proteger a sua fé. Vamos orar. Vamos orar agora. Eu creio que Deus está fazendo algo poderoso. Eu vi o Senhor dizendo que Deus está tocando agora nas veias, Deus está tocando na região dos pés. Eu vi o Senhor dizendo, se você está com alguma ferida na região dos pés, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Olha a unção tocando aí, olha a unção tocando nos seus pés, olha a unção tocando na região do calcanhar, esporão. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu não entendo muito dessas coisas. Quando vem para mim a palavra, eu falo, né? Eu nem sei o que é isso, eu preciso depois pesquisar aqui, né? Mas eu vi o Senhor dizendo sobre esporão, né? Então, eu creio que faz algum sentido e Jesus está curando alguém aqui. E você vai deixar aí o seu comentário para acrescentar a fé de muitas pessoas. Deus tem feito muitas coisas aqui nas orações. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus cumpridor de promessas. O Senhor é um Deus de promessas e um Deus que cumpre promessas. Um Deus que não dá falsa esperança, nem falsa ilusão, porque a sua promessa é sempre ligada a um propósito maior. A sua promessa é também de um cuidado especial na vida dos teus filhos. E o inimigo muitas vezes tem tentado roubar as promessas com falsos ensinos, falsas situações, falsas religiões, mas eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora agir em favor do seu povo. Eu clamo agora pela unção que quebra todo o jugo. Pai, venha destruir todo o jugo agora, essa pessoa que está sentindo um peso nas costas, essa pessoa que está andando até encurvada por causa de tanta responsabilidade, tanta situação que ela não tem sabido lidar, também na situação emocional. Eu peço que o Senhor venha agora tirar todo o peso, todo o jugo. Nós entregamos agora o nosso jugo pesado, nós entregamos nossos fardos agora diante do Senhor e recebemos o seu fardo que é leve. Pai, nos ajuda a te obedecer, nos ajuda a andar guiados pelo teu Espírito, guiados pelo teu Espírito. Pai, libera agora a sua voz. Pessoas aqui que precisam ouvir a sua voz, pessoas aqui que precisam receber orientações divinas. Pai, eu peço que o Senhor venha agora, não deixa ninguém aqui parar, não deixa ninguém desistir, não deixa o inimigo ser vencido, mas que todo mal, que todo peso, agora, bate em retirada. Todo mal, bate em retirada, em nome de Jesus. Pai, fortalece agora, enche com o teu Espírito, traz uma clareza espiritual, não só uma clareza mental, mas uma clareza espiritual, porque tem pessoas aqui que não estão sendo atacadas nas emoções, tem pessoas que estão sendo atacadas no espiritual. Você está ouvindo isso? Diretamente no espiritual. E Deus está falando aí. E Deus está falando aí. O inimigo não veio sutilmente, ele veio forte contra alguém aqui. Mas Deus está dando livramento para você.
Deus está agindo agora no mundo espiritual em favor da sua vida. Agora eu tenho uma orientação para você. Ó, meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? É a obediência. O que é o jugo de Jesus? É andar guiado pelo Espírito. E fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E falei: peço agora, Espírito Santo, guia a minha vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vai começar a guiar a sua vida, a partir de hoje, de uma maneira poderosa, especial, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Eu já vejo promessas cumpridas na sua vida. Eu já vejo Deus cumprindo muita coisa. Olha aí, esses são os olhos da fé. E a fé nunca falha. Sabe? Quem tem fé, vive milagres. A fé nunca falha, a fé está baseada no amor. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? O amor sempre vence. E Deus está falando, Ele está, através do amor dele, Ele está tendo misericórdia de alguém. Ele está tendo misericórdia de alguém que está aqui. E Ele está falando que você vai continuar caminhando. Todo mal, toda obra das trevas já caiu. Está vindo uma força sobre você agora, um vigor. Se Deus está colocando alguém na sua mente, que você tem que compartilhar essa oração com essa pessoa. Então compartilhe essa oração com essa pessoa, que tem uma unção aqui sendo liberada. Tem uma unção aqui de libertação, alcançando vida de pessoas aqui. E quem entrar nessa oração, o Espírito Santo vai agir de uma maneira poderosa para destruir todo o mal, para fortalecer e para te dar o entendimento que você precisa para viver o extraordinário, para viver a promessa que Deus fez na sua vida. Você está ouvindo isso? Gente, que poderoso e especial. Estamos aqui 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.